Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, diante dessa robusta argumentação do colega que me antecedeu, o senador Ferraz, realmente eu vou, depois da decisão de Vossa Excelência, eu vou realmente testar a imparcialidade do informante. Eu pergunto a Vossa Senhoria, é conhecida pelos operadores do direito a distinção entre crime comum e crime de responsabilidade. Crime comum é previsto no Código Penal e nas leis penais, sujeito aos princípios que regem o direito penal. Quem apura crime comum da Presidente é o Procurador-Geral da República. Já o crime de responsabilidade é uma infração política administrativa, sujeita aos princípios que regem a administração pública. A previsão do crime de responsabilidade consta da Constituição Federal e da Lei nº 1079/50. Quem apura crime de responsabilidade da Presidente somos nós, senadores. Muito se tem dito que o parecer do procurador Ivan Marques, que estava analisando a ocorrência de crime comum, isentou a Presidente da República de qualquer responsabilidade no episódio das pedaladas. Não é de maneira nenhuma verdade. O mesmo parecer que aponta não ter ocorrido operação de crédito, pois não pode se utilizar de analogia no direito penal, afirma que ocorreu maquiagem das contas públicas. O que significa maquiagem das contas públicas? Violação à lei orçamentária. Ora, violação à lei orçamentária é crime de responsabilidade. Se no direito crime de responsabilidade é diferente de crime comum, eu pergunto ao senhor se é possível, em tese, uma mesma conduta não seja reputada crime comum, mas configure crime de responsabilidade. Veja bem, não estou perguntando a Vossa Senhoria se isso ocorreu no caso concreto. Já conheço a respeitável posição de Vossa Senhoria. A pergunta que formalizo é possível, em tese, que um crime de responsabilidade não configure um crime comum? Uma observação. O ex-presidente Collor, ele foi condenado pelo Senado Federal por crime de responsabilidade. No entanto, absolvido no Supremo Tribunal Federal por crime comum. Aguardo, então, a resposta de Vossa Senhoria. Obrigado pela pergunta, senador Ronaldo Caiado. De fato, nós temos tipificações distintas entre o crime de responsabilidade e o crime comum. Em tese, é possível que uma conduta seja crime de responsabilidade, não seja crime comum e vice-versa. O que não é possível é considerarmos que na esfera penal não haja operação de crédito e na esfera do crime de responsabilidade seja considerada uma operação de crédito. Porque embora o processo seja jurídico-político, é preciso que o Senado Federal tipifique a conduta. Ou bem é operação de crédito, ou bem não é operação de crédito. No caso das conclusões do Procurador da República, que é o titular da ação penal, não houve operação de crédito. Quer dizer, não haverá consequências penais no que tange à caracterização dessa conduta como operação de crédito. Fica bastante estranho, para não dizer desarmônico do ponto de vista da unidade da ordem jurídica, que esta mesma conduta seja considerada operação de crédito num juízo em que a tipificação sequer fala em operação de crédito. A tipificação é mais ampla. Portanto, na verdade, quando se fala no parecer do procurador Marques, não há uma definição de que haja crime de responsabilidade, uma definição de que haja violação à lei orçamentária. Até porque aquilo que não foi arquivado será objeto de aprofundamento de investigações. As únicas conclusões que se extraem daquele parecer são aquelas relativas ao arquivamento.
Portanto, em tese, senador Caiado, é possível que uma conduta seja considerada crime de responsabilidade, mas não seja considerada crime comum por falta de tipificação. Mas não é possível que uma conduta não seja considerada operação de crédito para o Ministério Público Federal, para a Justiça Federal, e o Senado assim o considere, sem que, antes da conduta ser praticada, ninguém ter feito tal analogia. Bom, senhor presidente, então ficou claro que o que eu queria ouvir, ele respondeu. A opinião dele, aí realmente o restante não me interessa. O que interessa é que ele reconheceu que é possível, em tese, um crime de responsabilidade não configurar crime comum. Isso é que é importante. Continuando o raciocínio, precisa ficar muito claro para todos que estão acompanhando esse processo, baseado nos crimes de responsabilidade cometidos pela Presidente da República, que violou a lei orçamentária e a Constituição Federal, situação totalmente diferente da apuração de crime comum que ocorre no âmbito da Procuradoria-Geral da República. O fato de a Presidente não ter cometido crime comum na visão do Ministério Público Federal não contamina em nada a ocorrência dos crimes de responsabilidade que este Senado Federal está apurando. Nós estamos apurando e é prerrogativa nossa. Uma coisa nada tem a ver com outra. Então, não adianta os senadores que defendem a Presidente da República virem aqui tentar confundir as pessoas, misturando dois conceitos jurídicos que são diferentes, que são apurados por instâncias diferentes, que têm consequências diferentes. Ainda que se diga que não teria ocorrido operação de crédito na esfera crime penal, o fato é que o mesmo documento do Ministério Público Federal apontou a ocorrência de maquiagem das contas públicas. Veja que cristalino o seguinte trecho do parecer do procurador Ivan Marques. A observação do TCU é plenamente aplicável no que se refere à necessidade de sanção e coibição à maquiagem fiscal. Diferente, no entanto, ocorre quando se pretende trasladar esse raciocínio para o campo penal apoiado no conceito de operação de crédito. Fica claro, portanto, que todos os que falam que a Presidente foi absolvida é de completar a frase. Os senadores sempre falam, olha, a Presidente não cometeu crime. Não é que ela não cometeu crime, ela não cometeu crime comum. Como o ex-presidente Collor foi cassado por crime de responsabilidade e ele foi pelo Supremo Tribunal inocentado. Então, na verdade, o que fica claro é que a Presidente está sendo julgada não é por crime comum, ela está sendo julgada por crime de responsabilidade. E Vossa Senhoria reconheceu que nós podemos ter essa distinção e que crime comum pode ter ou pode não ter com crime de responsabilidade. Então, me sinto atendido, senhor presidente.